Ó, aqui estou voltando para mais uma dica legal para você que segue aqui o nosso canal do Sempre Ever e eu todos os dias, sempre que posso, vou trazer para você informações importantes que podem te ajudar no seu dia a dia aí da escola, tá certo? Assim que possível, curte aí o canal e também compartilhe para a gente poder ajudar mais pessoas ainda, como aliás estão colocando aí nos comentários, como fez o Diego, certo? O seguinte, ontem eu falei sobre a introdução no texto dissertativo e disse as partes que compõem e passei rapidamente assim pelo desenvolvimento e depois pela conclusão. Na introdução, então, eu falei ontem que era importante você sempre deixar claro qual é o assunto, um contexto onde esse assunto se insere, qual é o tema da dissertação e depois que você indique a sua opinião, o seu ponto de vista, a ideia que você vai defender no texto. E é aí que entra o coração do texto. Como é que você vai defender essa ideia, este ponto de vista? É a chamada argumentação. Os argumentos são aquelas coisas que fazem o seu texto brilhar, é por isso que significa prata, arde, vem do prefixo arde, que significa prata, é aquilo que brilha. Então, argumentar é fazer o seu texto brilhar por meio de ideias capazes, suficientes de sustentar, suportar aquela ideia central, aquele ponto de vista que você vai ter no seu texto, beleza? É muito importante que você se concentre na proposta de redação, porque a proposta normalmente pede para você utilizar os textos de apoio que, em geral, são colocados ali ao lado para você poder ler e construir, fortalecer, abastecer o seu pensamento a fim de transformá-lo num raciocínio que vai se tornar o seu argumento, beleza? Então é muito importante que você desenvolva aí um ou dois argumentos, um ou dois parágrafos que sirvam para você sustentar a sua opinião. O primeiro e o segundo parágrafos de desenvolvimento do seu texto vão ser, na verdade, o segundo e o terceiro parágrafo da sua redação, entendeu? Claro! Ué, a introdução é o primeiro parágrafo, aí o segundo parágrafo é o seu primeiro argumento e o terceiro parágrafo é o seu segundo argumento. Pensa aí. Beleza? Sobre esses dois parágrafos, então, é legal que em um deles você se dedique a utilizar os textos que estão na coletânea. Para quê? Para copiá-los? Não. Evite copiar os textos que estão na coletânea, porque isso nem é bem visto por quem vai corrigir, porque fica parecendo e é de fato cópia. Não é para isso. Os textos da coletânea servem para apoiar, dar suporte, servem para fazer com que a sua ideia fique mais clara, com que o seu pensamento fique mais claro. E isso vai fazer com que você seja obrigado a demonstrar o seu conhecimento de leitor e de escritor. Sim, porque você vai ter que aproveitar no seu texto aquilo que foi lido nos textos de apoio. Para isso, já que você não vai copiar, o que você tem que fazer? Uma referência, uma alusão, alguma coisa que remeta o leitor para aquelas ideias que estão no texto. Por exemplo, de acordo com fulano de tal, põe a ideia de fulano de tal. Ou conforme estatística apresentada pelo órgão X e põe aquela estatística. E isso vai fazer com que o seu texto ganhe autoridade, ganhe força, ganhe um suporte necessário para quê? Para fortalecer a sua argumentação. Lembra que a sua argumentação tem a finalidade de persuadir, de convencer o seu leitor, que no caso vai ser o seu professor, sua professora, ou num caso de vestibular, o corretor da banca vestibular que vai fazer isso, beleza? Então, use aí o primeiro dos seus argumentos, no primeiro dos seus parágrafos de desenvolvimento, os textos de apoio. Use, porque isso vai deixar o seu texto realmente mais forte. E, num caso de você dominar pouco o assunto, eles podem servir até de base para alimentar você de ideias novas acerca de um determinado assunto, tá bom? Então é sempre bom utilizar os textos de apoio. Don't you forget it. Não esquece disso não, tá bom? Use os textos de apoio que a gente costuma chamar de coletânea. Use a coletânea. O seu segundo parágrafo, em vez de usar a coletânea, que não é proibido, nem pode usar a coletânea nos dois, não tem nenhum problema.
mas você vai ver que as propostas de redação pedem para você usar a coletânea e também o seu repertório, o seu próprio conhecimento de mundo, as suas leituras, seus conhecimentos de filmes, de séries, de episódios históricos, de fatos que marcaram a humanidade, aquilo que você já constatou na existência, coisas que sejam de conhecimento geral. Então você pode trazer fatos, você pode trazer exemplos, você pode trazer comparações, você pode trazer referências geográficas, referências temporais, você pode fazer diversos tipos de raciocínio, desde que todos eles venham a colaborar para a defesa da sua ideia. E isto é o uso do seu repertório. Você vai reparar que as propostas normalmente dizem algo parecido com isso. Considerando as ideias apresentadas nos textos de apoio aqui presentes e também o seu conhecimento de mundo, seu repertório, produza um texto dissertativo argumentativo sobre o tema X. É assim que se apresentam as propostas de redação. Então, em termos de desenvolvimento, essa é a dica que eu quero dar para você hoje. Escreva pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Num, você procura se apoiar nos textos da coletânea, no outro você apresenta o seu próprio conhecimento, seu próprio repertório, tá bom? O legal é que todas as ideias presentes, tanto no segundo quanto no terceiro parágrafos, que são a sua argumentação, que essas ideias deem suporte para a sua tese, o seu ponto de vista, a sua opinião que você expressou lá no primeiro parágrafo. Maravilha? Se essa dica foi útil para você, por gentileza, curta, dê o seu joinha aí e também compartilhe para que a gente possa ajudar mais pessoas nesse nosso mundo em que a gente estuda e sempre há o que aprender. Maravilha? Aqui no Sempre Ever, sempre junto com você. Aquele abraço. Tchau, tchau. Não parou, vou parar na mão.